Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz, amada igreja, shalom, amados irmãos em Cristo, amados que não conhecem a palavra poderosa de Jesus, amados que estão em qualquer lugar nesse exato momento que esta mensagem pode ser transmitida e alcançada por vocês. Eu quero deixar claro nesta noite um texto bastante conhecido que está no texto de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 15 ao 18. A palavra de Deus nos revela assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando e permanecendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém, igreja? Que palavra poderosa que o apóstolo Paulo revela aos Filipenses. Esta carta de Paulo aos Filipenses, ele estava, certamente alguns estudos caracterizam que ele estava preso em Roma, em Filipos ou Éfeso. A palavra não nos revela exatamente aonde ele estava preso, mas a palavra de Deus nos conduz a entender que nessa passagem, quando ele escreve aos Filipenses, ele estava preso. O interessante é dizer que Paulo escreve a carta de alegria, escreve uma carta de extrema alegria, porque várias vezes ele cita: alegrai-vos do Senhor, congratulai-vos comigo. Imaginem um homem preso, encarcerado, algemado, suprido ou não das suas necessidades, mas entendendo que a palavra de Deus não poderia ser barrada, a palavra de Deus que é viva e eficaz chegaria até os confins da terra e como chegou até nós, amados. A palavra de Deus que foi escrita há tantos anos atrás, um homem teve a revelação de Deus. Alguns de nós entendemos, mas essa palavra foi escrita por homens, essa palavra pode ter sido mudada. Quem disse que Deus realmente inspirou homens a escrevê-las? Amados, quem escreveu as palavras de Deus foram trazidas a judeus, e o judeu não incriminaria ele mesmo, não diria que ele existiam fariseus, falsos profetas, falsos ídolos, adoração a outros deuses. Então quer dizer que o judeu que escreveu a palavra de Deus, que escreveu a Bíblia por revelação do próprio Deus, então ele seria contra ele mesmo? É claro que não, amados. Ninguém faz isso. Por isso eu creio fielmente na palavra. Por isso você precisa crer nesse livro que não é um livro de autoajuda, não é uma história, um conto de fadas, é uma história de amor profunda por mim e por você. E o apóstolo Paulo revela aos Filipenses algo tremendo. Olha, se você quer continuar ou viver em santidade, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, independentemente do que eu e você estejamos vendo na mídia, na sociedade, no governo da nossa nação. Amados, a nossa luta não é contra um governante de uma cidade ou de uma nação. A nossa luta não é contra políticos, a nossa luta como cristãos, como filhos de Deus, é contra principados e potestades. Essa guerra é muito maior e não pode ser vencida por nós, porque essas pessoas, amados, que oprimem vidas, que oprimem o pobre, o carente, as pessoas necessitadas, essas pessoas que olham os indigentes, as pessoas que não têm nada nas ruas, nas praças, e olham para eles simplesmente como uma pessoa que não conquistou nada porque deveria estar dessa forma. Não. A palavra de Deus nos revela que essa santidade, este amor profundo, através da palavra de Deus, nos dá a liberdade de entender que aquelas pessoas passaram por coisas que nós não conhecemos. E a santidade da palavra de Deus, para que eu busque este relacionamento íntimo com a palavra, me faz buscar algo maior, algo melhor, algo mais intenso, algo que eu nunca provei, algo que talvez você nunca tenha provado, amados. Outrora, eu, pastor Paulo Pérez, caminhava numa vida desregrada, dissoluta, sem conhecer a Deus. Vivia
no excesso das drogas, da bebida, e talvez eu não tenha dado esse testemunho na televisão, talvez somente em alguns cultos, em algumas igrejas a qual eu preguei, a qual eu ministrei a palavra, mas eu quero declarar para você, amados, eu era como você, nós somos iguais, qualquer pastor ou líder não tem diferença alguma de outro ser humano, seja ele um indigente, seja ele um pedinte, seja ele um alcoólatra, seja ele um corrupto, uma prostituta. Aos olhos de Deus, nós somos amados de forma igual, de forma tremenda e poderosa que nós não entendemos. Mas aos olhos naturais, amados, nós somos renunciados, nós somos abdicados, nós somos retirados de uma sociedade que olha para nós com olhos de condenação. E olha para aqueles homens e mulheres com olhos de condenação, a qual nós deveríamos olhar com olhos de amor, como a palavra de Deus nos ensina. Então, outrora, quando eu vivia nesta vida, certa vez eu declarei ao Senhor, Senhor, eu não aguento mais, me tira dessa vida. E às 23 horas de um sábado, eu tive um encontro com Jesus, a qual ele me resgatou, me retirou de 11 anos da dependência química, de 11 anos de transgressão, de alcoolismo, de tantas festas, de tanta luxúria, a qual eu achava que era bom, a qual eu via prazer naquilo, mas porque eu estava cego, perdido, estava algemado ao pecado. Mas quando Jesus Cristo nos liberta, quando Deus, que é poderoso em obra, nos liberta, ele faz uma obra tremenda. Ele faz uma obra para que não volte mais, que eu não retroceda mais. Por isso ele quer que nós avancemos para o alvo, no autor e consumador da nossa fé. Existem coisas que você já alcançou, existem coisas que você precisa alcançar, mas se você está em Cristo Jesus, caminhando para a santidade, viva diferente, seja diferente, ajude vidas, faça algo por alguém, sirva alguém, ame as pessoas como a si próprio. É tão difícil falar isso quando nós vemos tantas pessoas que não conseguem entrar na igreja porque alguma vez ou em certo momento eles falaram, não, você não pode entrar. Amados, a igreja deveria ser como um hospital, receber o enfermo, aqueles que estão necessitados para que fossem transformados pela palavra de Deus. Eu oro a Deus para que todos os ministérios sejam fortes e poderosos nisso, em servir, em amar pessoas, em viver em santidade e essa novidade de vida por amor a Cristo e por amor a vidas. Eu oro para que eu e você, como a palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses declara no final do versículo 17 e 18, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele diz, amados, mesmo que eu esteja levado à libação, mesmo que o meu sangue seja derramado por vós, da mesma forma, eu me congratulo com vós, alegrai-vos todos vós, fiquem alegres, porque a palavra de Deus nos traz a revelação da alegria. Após, amados, o amor, após o confronto, ela nos dá a liberdade de termos paz e alegria no Senhor. Que eu e você possamos entender isso plenamente, que você que não conhece a Jesus, amado, seja tocado pelo poder da palavra que transforma, pelo poder da palavra que regenera, pelo poder da palavra que cura, que liberta. Na autoridade do nome sobre todos os nomes é que eu oro pela tua vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.